Como de costume, a Daphne foi à sua cafeteria preferida para tomar café da manhã. Depois de pagar, ela saiu do estabelecimento, mas voltou logo em seguida, com semblante preocupado. Tinha esquecido a carteira lá, mas o objeto não estava em lugar algum. A garota ligou para a polícia para denunciar o ocorrido. Ninguém havia saído de lá, então o ladrão ainda estava no local quando o policial chegou e começou a interrogar todo mundo. A Jane, que trabalhava no caixa, disse que a Daphne era cliente fiel da cafeteria e que já conhecia há muito tempo. E acrescentou que jamais faria aquilo, além de não ter visto a carteira depois que a Daphne havia feito o pagamento. O André era um turista visitando a cidade pela primeira vez. Ele falou que tinha ido à cafeteria porque queria provar os famosos cupcakes dali. E afirmou que não tinha visto carteira alguma. Estava ocupado tentando escolher qual tipo de bolinho comeria. O Hélio era vendedor e tinha ido ali para pegar um cafezinho. Ele não viu a tal carteira, pois estava servindo leite em cima do café. E aí, quem será que roubou a carteira? Foi o Hélio, o vendedor. Ou devo dizer, Haroldo? Tá vendo o nome no crachá dele? O homem mentiu sobre o nome quando pediu a bebida. E para completar, disse que estava servindo leite em sua xícara de café. Mas não tem leite nenhum nela. A Jéssica era uma aspirante atriz e tinha uma grande audição musical naquele dia. Ela saiu de casa assim que amanheceu para chegar a tempo, mas esqueceu de levar sua partitura, então precisou voltar. Quando entrou em casa, viu sua colega de quarto caída no chão, inconsciente. Uma enfermeira estava ao lado dela e explicou que a jovem havia sido envenenada, mas que por sorte ela tinha ligado para uma ambulância antes de desmaiar. A Jéssica percebeu na hora que havia alguma coisa errada, então agradeceu à enfermeira por ter ajudado a amiga e perguntou se poderia lhe pegar um copo d'água ou um cafezinho. A enfermeira aceitou e a Jéssica correu para a cozinha. Lá ligou para a polícia dizendo: "Tem uma enfermeira falsa na minha casa. Ela envenenou minha colega de quarto e tentou roubá-la." Como a garota descobriu isso? Quando ela chegou em casa, não havia ambulância na calçada nem na rua. Os paramédicos não atendem emergências de Uber. Além disso, você deve ter notado que a bolsa paramédica da enfermeira estava levemente aberta. As joias da amiga da Jéssica estavam saindo dela. A Ana e a Catarina são influenciadoras digitais, mas dê uma olhada nas últimas fotos que postaram. Qual delas você acha que é mais rica? A Catarina é mais rica, claro. Veja só a quantidade de curtidas da foto dela. São mais de 27 mil. A Ana, por outro lado, tem pouco mais de 9 mil, o que indica que a Catarina tem mais seguidores e deve estar faturando bem mais. A Ana conseguiu comprar presentes para todos, menos para o pai. Ela sabia o que todos queriam, mas o pai era bem discreto e não falava muito sobre suas vontades. Ele também não era bom em tecnologia e nunca comprou nada pela internet. Então, não havia como a Ana mexer no computador dele para verificar os itens salvos no carrinho de compras. Mas ele sempre gostou de fazer listas em seu caderninho, e a Ana tinha certeza de que poderia encontrar alguma lista de desejos por lá. Então, entrou escondido no escritório do pai um dia, em busca do tal caderninho, mas não achou nada. A mesa dele tinha uma gaveta trancada. Ela olhou ao redor, tentando descobrir alguma chave, mas também não achou. Foi aí que 2 bilhetinhos grudados em 2 livros diferentes da prateleira chamaram a atenção dela. O primeiro estava preso a um livro de psicologia, e nele estava escrito P548 sétima. O segundo bilhete estava colado em um romance de investigação, e nele estava escrito P213 vigésima. A Ana matou a charada na hora. E aí, você sabe o que ela precisa fazer? Ela tinha que abrir a página 548 do primeiro livro e procurar a 7ª palavra nela. Depois, precisava abrir a página 213 no segundo livro e encontrar a 20ª palavra. As palavras que ela encontrou foram debaixo e mesa. Então, a jovem olhou imediatamente embaixo da mesa e encontrou a chave grudada no fundo da gaveta. O Jonas saiu tarde do trabalho e estava voltando para casa quando, de repente, foi atingido na cabeça e sequestrado. Ao acordar, viu que estava em uma sala pequena. Ele até tentou fugir dali, mas a porta estava trancada com um cadeado enorme.
O cara tentou procurar a chave, mas não havia nada ali, além de uma janela com barras metálicas estranhas. De repente, ele percebeu uma coisa e foi exatamente isso que o ajudou a encontrar a chave. Você também viu? Uma das barras de metal é diferente das demais. Esta é a chave. A Gisele foi acampar na floresta e estava passando a noite lá, quando viu que a lua estava cheia. Depois da meia-noite, enquanto assava alguns marshmallows na fogueira, escutou um uivado alto. Um lobisomem na floresta conseguiu encontrar a barraca da garota por causa do cheiro de comida. Por sorte, ela não estava mais ali quando o bicho chegou, porque tinha saído correndo. Escondida atrás de uma árvore, a garota viu a criatura comer seus marshmallows e rasgar a barraca. Quando o monstro foi embora, o sol estava quase raiando e a Gisele voltou para a barraca, mas tudo estava destruído. Não havia mais comida nem água. A bateria do celular estava descarregada, então não era possível ligar para ninguém. Ela começou a vagar pela mata e pouco depois encontrou a casa de uma feiticeira. Quando entrou, viu a bruxa e outra moça. A garota perguntou se poderiam levá-la de volta para casa. A bruxa topou ajudá-la, mas sob uma condição. A Gisele deveria adivinhar o nome da irmã dela. Se errasse, a garota seria transformada em uma rã. A jovem já sabia a resposta, mas como? Você viu que a irmã da feiticeira está usando o mesmo colar que o lobisomem? Bem, a Gisele reparou nisso, e tem um nome escrito no objeto: Abigail. A Selma se aproximou de um guarda e disse que sua bolsa de academia havia sido roubada. Ela contou que tinha ido ao banheiro feminino depois da aula de dança e estava arrumando o cabelo, quando alguém chegou por trás e a empurrou. Então, não viu quem havia pegado a bolsa. O segurança se recusou a verificar as gravações da câmera de segurança, que ficava do lado de fora do banheiro, e também não quis registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Se a Selma estava arrumando o cabelo, certamente estava se olhando no espelho. Se estivesse dizendo a verdade sobre ter sido abordada por trás por alguém, teria visto o reflexo do ladrão no espelho. Então, a garota provavelmente está mentindo para processar a academia. Ainda bem que o segurança é esperto. Várias mulheres desapareceram em uma cidadezinha. Havia meses que o João e sua equipe policial faziam buscas, mas não conseguiam encontrar o cativeiro delas. Um dia, a Sandra saiu para correr e resolveu pegar uma rota diferente para voltar para casa. Enquanto passava por uma residência abandonada, ouviu gritos vindos do porão. Ela ligou na hora para o policial João para fazer uma denúncia. Os policiais chegaram ao lugar e arrombaram a casa. Eles encontraram 3 mulheres lá dentro. Todas disseram que estavam trancadas no porão havia meses, mas o João sabia que uma delas estava mentindo. A primeira mulher disse que seu nome era Tânia e que havia passado 8 meses no porão. A segunda falou que se chamava Ellen e que estava ali havia quase 5 meses. A terceira garantiu que seu nome era Alice e que estava lá havia cerca de 3 meses. Você sabe dizer qual delas está mentindo? A Alice está dizendo a verdade. Olhe só para ela. As roupas estão sujas e o cabelo está desgrenhado. As raízes começaram a crescer. Ela sem dúvida não vê a luz do dia há um bom tempo. O mesmo pode ser dito sobre a Ellen, mas veja só a Tânia. Ela parece limpa, com roupas novas, cabelos penteados e maquiagem em dia. Então deve ser ela quem está mentindo. O Davi passou suas férias escolares em um acampamento de ciências que ficava em uma instalação espacial. Quando as férias acabaram e as aulas voltaram, ele contou para os amigos do clube de ciências sobre as aventuras que vivenciou. Disse que na instalação havia descoberto uma sala secreta, onde encontrou uma máquina do tempo. Ele entrou nela e pressionou alguns botões para testar se realmente funcionava. E deu certo! O cara viajou pelo tempo e conseguiu falar com Nikola Tesla, Chuck Berry e o rei Aragorn. Mas um de seus amigos o chamou de mentiroso. Como ele sabia que o Davi tinha inventado aquela história toda? Bem, mesmo se o Davi tivesse mesmo conseguido viajar pelo tempo, ele poderia sim ter conversado com o Nikola Tesla e com o Chuck Berry, mas não com o rei Aragorn. Ele é um personagem fictício.
O Bill teve cólicas estomacais e foi ao hospital, onde lhe receitaram alguns comprimidos. Na manhã seguinte, ele foi encontrado inconsciente. A polícia descobriu que alguém havia trocado os medicamentos e interrogou 3 suspeitos. O Dr. Marcos, seu cardiologista, o atendeu às 15 horas e escreveu a receita. João, o faxineiro do hospital, veio limpar o quarto às 7 horas, encontrou-o e chamou a polícia. Susana, sua enfermeira, trouxe os remédios para ele às 8 horas. Quem está mentindo? A Susana. O faxineiro ligou para a polícia 1 hora antes de ela alegar ter trazido os medicamentos para ele. A Márcia comprou um gato novo e o levou para seu apartamento, onde morava com outras 3 pessoas. Mas nenhum de seus colegas de AP gostava do novo animal de estimação. 3 meses depois, ela fez uma viagem de negócios de 2 dias. E quando voltou, o gato havia sumido. Ela questionou todos os colegas de apartamento. O Estevão não percebeu que o gato havia desaparecido. O Davi diz que era alérgico a gatos e não conseguia sobreviver um dia sequer com um ao seu redor. O Pedro era quem cuidava do gato e ficou chocado por não conseguir encontrá-lo naquela manhã. Quem está mentindo? O Davi, se ele fosse alérgico a gatos, não teria aguentado o gato da Márcia na mesma casa por vários meses. Você foi visitar um castelo abandonado e acabou ficando preso no porão. Há uma pequena vara de bambu na mesa, quase tão longa quanto seu antebraço. Na sua frente, há 3 portas, e você deve passar 1 hora atrás de uma delas para sair do castelo. Qual é a opção mais segura? Atrás da primeira porta, há 100 ratos selvagens raivosos. Atrás da segunda, há uma caixa cheia de água e você deve manter a cabeça submersa nela. Na terceira porta, há uma piscina infinitamente profunda cheia de águas vivas. A segunda porta, você pode usar a vara de bambu para respirar. O Bruno estava viajando de trem para uma cidade próxima. Ele colocou o relógio sobre a mesa e estava procurando sua passagem quando o trem entrou em um túnel escuro. Quando saiu, o relógio dele havia sumido. Havia apenas 3 pessoas no vagão. A Maria estava dormindo o tempo todo. O Cristóvão estava procurando sua carteira para pegar uma xícara de café. O Michael estava jogando no celular. Quem pegou o relógio? Foi a Maria. Quando a viagem começou, ela estava com as mangas arregaçadas e, se estivesse dormindo, não as teria baixado. A Sara estava saindo do shopping quando alguém arrancou a bolsa de sua mão e partiu em um carro vermelho. A segurança fechou o estacionamento e encontrou 3 pessoas com carros vermelhos. A Alice disse que estava fazendo compras quando foi chamada pelo segurança. O Davi disse que tinha acabado de chegar. O Beto disse que estava indo pagar a taxa de estacionamento para ir embora. Quem não está dizendo a verdade? O Davi. Ele tem uma multa de estacionamento no vidro. Pela placa na parede, ele está lá há mais de 2 horas sem pagar e foi multado. E ele mentiu sobre ser muito alérgico a gatos. O Saulo invadiu a casa mais rica do bairro e levou um diamante muito caro. Os seguranças o pegaram saindo e o revistaram procurando pelo diamante. Eles sabiam que ele havia pegado e, como não conseguiram encontrar nada, eles o radiografaram. Ainda assim, nada apareceu. Onde o Saulo estava carregando o diamante? Assim que os guardas o pegaram, ele o colocou em um de seus bolsos. Depois que a revista terminou e eles o estavam levando para casa, ele tirou o diamante do bolso sem que ninguém percebesse. Um cientista maluco levou você para o porão dele e planeja mantê-lo lá por 1 ano. Ele lhe deu a opção de escolher um dentre 3 alimentos para comer durante o ano para se manter vivo. Qual você escolhe para salvar sua vida? Massa e pão, arroz e feijão ou bife e brócolis? Se você só comesse macarrão e pão, teria escorbuto em apenas 8 meses. Bife com brócolis é pobre em carboidratos, o que começará a diminuir a sua massa muscular para te ajudar a permanecer vivo. Sua melhor aposta é arroz e feijão. É rico em todos os 9 aminoácidos essenciais de que seu corpo precisa, e você pode germinar alguns dos grãos crus comendo seus brotos para obter sua vitamina C. 1 ano se passou e você conseguiu sair do porão.
Mas, para sair da casa, você deve escolher uma das 3 portas que o cientista fez. A primeira sala está cheia de caracóis do cone venenosos. A segunda tem 5 ursos polares famintos. A terceira é um tanque de água salgada com centenas de piranhas. Qual é a mais segura? A terceira sala. Piranhas são peixes de água doce e não conseguem sobreviver na água salgada. 3 prisioneiros estão sentados à mesa jantando. Um deles é rico. Você consegue adivinhar quem é? Não é o cara com o bife e os camarões, pois a pequena etiqueta na camisa revela que ele é um chefe e gosta de preparar pratos especiais para si mesmo. O cara com as joias mostra que ele é rico, mas na prisão, joias são praticamente inúteis. É o terceiro cara. Pessoas ricas tentam se manter discretas na prisão para não serem alvo dos outros. É por isso que ele não exibe nenhuma posse de valor ou seu status. Um grupo de pesquisadores está tentando testar seus conhecimentos. Eles te levam ao laboratório em uma ilha na Itália e apresentam 3 pratos para você, mas apenas um é seguro para comer. Qual você escolhe? Queijo infestado de larvas, fígado de baiacu cozido ou cogumelos agáricos? O fígado de baiacu pode ser venenoso se não for preparado adequadamente, e os cogumelos agáricos estão entre os mais perigosos do mundo. O queijo de larva, por outro lado, é na verdade uma iguaria na Sardenha, Itália. Portanto, é perfeitamente seguro comê-lo. Mesmo? Um dia, você acorda em uma arena sem saber como chegou lá. Dos alto-falantes, você ouve que deve lutar contra um dentre 3 animais híbridos. Qual você escolhe para se manter vivo? Um urso polar com a cabeça de uma cascavel, um hipopótamo com cabeça de leão, ou um híbrido com rosto e corpo de tubarão branco e membros de onça? O grande híbrido de tubarão branco. Como seu corpo tem guelras, ele não conseguirá respirar fora da água. Você é um astronauta e chegou a Marte para uma expedição. Um membro da equipe recebe você na entrada da base vestindo roupas de ginástica. Ao entrar, você fecha a porta e espera que a sala se pressurize antes de tirar seu traje espacial. Quando você entra, recebe uma mensagem de que alguém na base é um impostor. Quem poderia ser? O colega astronauta que cobre o rosto porque sofreu uma queimadura de sol? O engenheiro com manchas escamosas na pele? Ou a pessoa que o cumprimentou na porta mais cedo? A pessoa que você viu antes. Se fosse humana, não sobreviveria fora da base na atmosfera do planeta. Enquanto caminha pela floresta, você se depara com um misterioso morador dali que bloqueia seu caminho. Ele diz que se você resolver o enigma dele, estará livre para seguir. Mas se não conseguir, terá que ficar nessa floresta para sempre. O enigma é assim: você é mares sem água, costas sem areias, cidades sem pessoas e montanhas sem terra. O que você é? Você é um mapa. Você decidiu explorar uma caverna local. Ao entrar, um deslizamento de terra de repente bloqueia o caminho de volta. À frente, há 4 túneis, cada um com uma placa mostrando quais perigos se escondem lá dentro. Qual deles você escolhe para ficar seguro? O túnel cheio de lava derretida. O túnel que está cheio de gás venenoso, aquele que é cercado de morcegos. Ou o túnel com aranhas venenosas. O último. As aranhas não caçam humanos para comer e geralmente os evitam completamente. Você acabou de se mudar para uma cidade nova com apenas 2 barbeiros. Você visita os 2 salões para decidir qual escolher. O primeiro está um pouco bagunçado e o barbeiro precisa cortar o cabelo e a barba. O segundo está brilhando, arrumado e o barbeiro está bem barbeado com um corte de cabelo perfeito. Mas você opta pelo primeiro. Por quê? Cada barbeiro corta o cabelo do outro, e você escolheu aquele que fez um belo corte de cabelo no colega. Você conseguiu um emprego como ajudante na mansão de alguém, mas o dono da mansão dá uma tarefa complicada. Preciso do menor número de cadeiras para uma mesa para acomodar 4 pais e 2 avós com 4 filhos. Você não pode fazer perguntas, mas qual é o menor número de cadeiras que você deve colocar?
4. Os pais também podem ser avós e todos são filhos. A Maria estava vendendo uma corda por R$3. O comprador deu a ela R$10, mas como ela não tinha troco, foi ao supermercado ao lado para comprar algumas coisas. Ela voltou com R$7, mas então o caixa saiu para dizer que ela havia lhe dado uma nota falsa. A Maria ligou para o detetive e ela deve lhe dizer o quanto ela havia perdido. Qual deve ser a resposta dela? R$7 e a corda. E acontece que o comprador falsário era um cara chamado Davi. Que encrenqueiro, hein? Mark e Jane se casaram e voaram para uma ilha paradisíaca para passar a lua de mel. Algo deu errado. Depois que o casal fez o check-in no hotel, Jane desapareceu de repente. O dono do hotel anunciou que o Mark teria que participar de um jogo para recuperar sua esposa. Se ele ganhasse, eles receberiam um grande prêmio em dinheiro que cobriria o custo da lua de mel. O Mark teve que concordar. O anfitrião lhe deu uma jaqueta especial e disse: "Será amanhã. Você só terá tempo do nascer até o pôr do sol para terminar todas as tarefas e salvar sua esposa. Ele precisará de sua ajuda para resolver todos os enigmas e recuperar a esposa, então fique atento para ajudá-lo." No dia seguinte, ao nascer do sol, o Mark se vê perto da entrada de um enorme labirinto. As paredes são bem mais altas que ele e não tem como saber para onde ir. Ele está preocupado, pois tem medo de entrar e não conseguir encontrar a saída. Como ele pode escapar do labirinto sem se perder e sem perder muito tempo? Há uma estratégia para escapar de qualquer labirinto. O Mark deve colocar a mão direita na parede direita e seguir em frente, tocando-a o tempo todo. Ele estará andando em becos sem saída ao longo do caminho, mas se ele seguir a superfície escolhida, em algum momento encontrará seu caminho para fora do labirinto. Então, o Mark entra. Vários minutos depois, ao dar outra volta, ele vê um guarda em seu caminho. "Desculpe, mas você tem que resolver meu enigma se quiser passar. O que é que você tem que quebrar antes de usar? Você tem algo em mente?" O ovo. O guarda não diz nada, apenas se move para o lado, deixando o Mark passar. Mais uma vez, com a mão direita na parede direita, ele segue avançando. 20 minutos depois, o cara vê uma porta trancada em seu caminho. Há 5 botões na porta, mas apenas um deles deixará o Mark passar. Se ele escolher o errado, a porta ficará bloqueada até o pôr do sol e ele não poderá salvar sua esposa. Então, escolha com cuidado. Qual botão vai deixá-lo entrar? Há algo especial em quase todos esses botões. O primeiro, ao contrário dos outros, não tem contorno. O segundo tem um formato diferente. O terceiro botão é de uma cor diferente. E o último é menor que todos os outros. Apenas o quarto botão não possui distinções. É isso que o torna único. Aposto que o Mark deve pressionar esse. E é o botão certo. A porta se abre e o Mark entra. Sua mão direita está na parede e ele continua seu caminho. Aparentemente, é hora do café da manhã. Ele vai até a mesa. Tem 3 maçãs ali, mas apenas uma delas é segura para comer. As outras 2 são venenosas. Infelizmente, o Mark não pode pular o café da manhã. Qual maçã ele deve comer? Olha, essa maçã tem uma lagarta. Isso significa que não há veneno na fruta e é seguro comê-la. 20 minutos depois, há mais 2 portas no caminho do Mark. Ele tem que escolher uma delas. A primeira porta é a saída, e a segunda o levará de volta ao labirinto. Qual porta ele deve escolher? Olha, tem um pouco de luz vindo de debaixo da porta direita. Deve ser a saída. Ele põe a mão na maçaneta, e é a escolha certa. Ele saiu e tem uma densa floresta ao seu redor. A vista é linda, mas ele precisa continuar. O tempo está passando. Que caminho ele deve escolher? Ele vê 3 placas, mas as letras estão embaralhadas. Você consegue descobrir qual caminho o Mark deve escolher? É
Essas placas são pistas. Se você colocar as letras na ordem correta, a primeira placa se transformará em caminho certo, a segunda em caminho errado e a última será caminho errado, o que é um erro ortográfico. De qualquer forma, acho que o Mark deveria escolher a saída pela esquerda. Algum tempo depois, o Mark se depara com um castelo grande e antigo. Ele deve entrar e ver o que está acontecendo lá. Ele vai até a porta, mas está trancada. Ela requer uma senha. Aqui está uma sequência de números, mais 4 dígitos devem ser adicionados. Você consegue adivinhar quais? Um mais 3 é 4, 3 mais 4 é 7, 4 mais 7 é 11. Então, 7 mais 11 são 18. Aí, os próximos dígitos são 2 e 9, 29, porque isso é 11 mais 18, e 18 mais 29 nos dá 47, que é 4 e 7. A senha é 2947, e essa é a resposta certa. A porta se abre e o Mark entra em um corredor escuro e empoeirado. Mas assim que ele dá um passo, move uma corda no chão e uma jaula de metal cai, prendendo ele. Felizmente, há uma maneira de lidar com isso. Na parede, o cara vê 3 botões e uma instrução. Se ele pressionar o botão azul, a jaula ficará cheia de água e só abrirá em 10 minutos. Apenas para saber, uma pessoa normal pode sobreviver sem ar por 3 a 4 minutos no máximo. O botão verde abrirá todas as jaulas ao mesmo tempo. Olha ao redor, há mais uma jaula na sala e dentro dela um lobo faminto está andando de um lado para o outro. O botão laranja fará com que o chão da jaula desapareça e o Mark cairá em um buraco cheio de jacarés famintos. Qual pode ser a melhor escolha para ele? Sério, não há necessidade de tentar nada arriscado. Se o Mark apertar o botão azul, a água passará pelas barras da jaula e em 10 minutos ele estará livre para ir. Logo, a jaula se abre. O Mark vê um longo corredor com muitas curvas. Sua tarefa é descobrir em qual direção ele precisa seguir. Não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas nas paredes. Depois de cada curva, ele pode ver 2 imagens. Ele deve seguir apenas as pinturas originais e precisará de sua ajuda para diferenciá-las. Ok, aqui está a primeira. Qual delas é a original? Ambas as pinturas parecem ser A Noite Estrelada de Van Gogh. Mas veja, em uma das imagens há alguns aviões no céu. Van Gogh definitivamente não pintou isso, então essa deve ser a réplica. Portanto, a melhor escolha do Mark é o outro caminho. Outra curva, outra escolha. Desta vez é a Garota com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Qual delas é a original? Eu não acho que a garota da obra-prima verdadeira tinha um piercing no nariz. Então, a pintura à direita é falsa e o Mark deve virar à esquerda. Com certeza você conhece esta. É Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Mas uma das imagens está realmente bagunçada. Você pode ver a diferença? Veja, no quadro da direita, você pode ver alguns carros na estrada atrás das costas da mulher. Acho que o Mark deveria virar à esquerda. Esta é a Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Qual pintura é uma réplica? É a da esquerda. Eu não acho que um smartphone moderno derretido faça parte desse quadro. Vire à direita. E mais uma escolha a fazer. É Gótico Americano, de Grant Wood. Olhe atentamente e ajude o Mark a escolher. O homem no quadro à direita tem tatuagens nos dedos, o que torna a pintura falsa. Então, o Mark deve virar à esquerda. Ele se encontra em um corredor escuro iluminado por várias tochas. São 3 portas. Cada uma delas pode levar o Mark ao lugar que ele precisa, mas atrás de cada porta há algo perigoso. A instrução na parede diz que atrás da primeira há um bloco de ferro equipado com um sensor de movimento que esmaga todo mundo que entra. Atrás da segunda porta há um choque elétrico que nunca falha.
Atrás da terceira porta, há vidro quebrado por todo o chão. Qual caminho o Mark deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. Ele está usando um par de sapatos, não? Então, o vidro não será um grande problema. Finalmente, o Mark vê a sua esposa. Ela está presa em um aquário e em breve ficará sem oxigênio. Mas o principal problema? Há 2 aquários e 2 mulheres, ambas inconscientes e absolutamente iguais. Ele precisa descobrir quem é a verdadeira Jane. E ele só tem uma tentativa. Qual mulher é a esposa dele? Olha, uma das mulheres tem um M tatuado no pulso. M significa Mark. Deve ser a esposa do cara. Ele corre em direção a ela e tira a água. Meio minuto depois, ela recobra os sentidos. Eles têm que sair agora. Mais uma vez, há 3 saídas. Atrás da primeira porta, há um lobo faminto. Atrás da segunda, o chão está queimando. Dessa vez, usar sapatos não pode ajudar muito. Atrás da terceira porta, a sala está cheia de gás tóxico. Como o casal pode sair? O chão está queimando, mas eles têm um aquário cheio de água. O fogo não é tanto assim. Então essa quantidade de água deve ser suficiente. É a escolha certa. O Mark e a Jane saem pela segunda porta e correm em direção à saída que vem logo adiante. Na saída, há um guarda. Parabéns, você completou a missão. Mas só vou deixar sair se você resolver meu último enigma. Há algo que Saturno, Urano, Vênus e Júpiter têm que a Terra não tem. O que é? É a letra U. Simples assim. Fred é um cara de sorte. Ele trabalha em uma fábrica de chocolate como guarda noturno. Certa vez, ele estava inspecionando a fábrica, como de costume, e notou que alguém havia roubado várias caixas com bombons de chocolate especiais. Na manhã seguinte, o Fred questionou 3 suspeitos. Jason, um confeiteiro, disse que terminou seu turno às 19 horas e foi para casa imediatamente. Sua esposa poderia confirmar que ele ficou em casa a noite toda. Harry, um entregador, disse: "Eu não como chocolate, até mesmo o cheiro causa erupções severas na minha pele." E Pedro, um faxineiro, disse: "Ontem eu estava limpando o armazém. Encontrei um bombom de chocolate no chão e comi. Sinto muito, por favor, não me demita." Quem é o ladrão? O Harry. Ele está em uma sala com uma tigela de chocolate derretido sem nenhuma proteção. Ele teria algumas erupções cutâneas se sua alergia fosse real. Mais um dia de trabalho na fábrica de chocolate. O Jason decidiu brincar com o Fred e cobriu um ovo de galinha cru com uma camada de chocolate. O embrulhou e colocou entre ovos de chocolate de verdade em uma bandeja. Quando Jason trouxe os ovos de chocolate, o Fred identificou o falso imediatamente. Você consegue descobrir como? Os ovos de chocolate verdadeiros são ocos por dentro, então eles estavam rolando pela bandeja enquanto Jason caminhava. Mas o ovo cru é mais pesado e não se mexeu muito. O Fred decidiu se cobrar do Jason. Ele se vestiu de fantasma para assustá-lo. Mas de repente, vários fantasmas reais apareceram na sala. Você consegue descobrir qual desses fantasmas é o Fred? Esse cara ali, ele é o único fantasma que não é transparente. Certa noite, a fábrica estava comemorando seu aniversário. A gerência organizou uma festa. Todos os funcionários participaram de uma competição de karaokê. A maioria cantou incrivelmente bem e recebeu presentes e flores. Mas apenas 2 das melhores cantoras, a Nancy e a Betty, chegaram à final. Elas se prepararam para se enfrentar em mais uma rodada. Mas de repente, a Betty caiu no chão, inconsciente. Os médicos alegaram que ela havia sido envenenada. Porém, todos os participantes da competição haviam comido exatamente a mesma comida.
Além disso, a polícia verificou os pratos e não encontrou nada. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Alguém envenenou as flores da Betty. No dia seguinte, o Fred veio trabalhar como de costume. Ele olhou em volta e exclamou: "Espere um minuto, quem trouxe um gato para a fábrica de chocolate? Nenhum animal de estimação é permitido aqui. Você consegue ver algum animal?" Aqui está. O gato se assustou e fugiu para outra peça. O Fred o seguiu. Você consegue identificar o gato agora? Está escondido ali. E novamente, o Fred não conseguiu pegar o gato. Ele correu para fora do prédio e se escondeu no jardim. Você pode ajudá-lo a encontrar o gato? O pobre animal está ali. O Fred pegou o gato e encontrou um pequeno bilhete preso em sua coleira. Tinha informações de contato. O Fred ligou para o dono do gato, mas ninguém atendeu. Então, depois do trabalho, o Fred pegou o gato e foi para o endereço mencionado no bilhete. Era um castelo assustador. A porta estava trancada e exigia uma senha. Você pode ajudar o Fred a decifrar o código usando essa dica? A senha é arco-íris. Um velho sombrio cumprimentou o Fred dentro do castelo. O Fred esperava que ele o agradecesse por trazer o gato de volta, mas o velho começou a rir maldosamente e trancou todas as saídas. E então ele disse: "Se você conseguir completar 3 tarefas que lhe darei, receberá R$1 milhão. Mas se falhar, ficará no meu castelo para sempre. Aqui está a primeira tarefa. Ajude-me a encontrar meus óculos entre todos esses vegetais." Você pode ajudar o Fred? Aqui estão eles. A próxima tarefa era preparar uma poção e fazê-la na ordem correta. Ele deu a Fred esta receita. Você pode ajudá-lo? Primeiro de tudo, você tem que colocar curry. Em seguida, vá de mirtilos para fazer a poção parecer esverdeada. E por fim, adicione tomates para fazer a poção parecer marrom. Quanto ao abacate e a cenoura, o Fred não precisa deles. E a terceira tarefa é encontrar um livro nessa sala bagunçada. Você consegue vê-lo? Está meio escondido dentro do sofá. O velho deu dinheiro ao Fred, lhe mostrou a saída e desapareceu. Mas quando o Fred tentou sair, percebeu que a porta estava trancada. Tinha um cadeado de combinação. O Fred encontrou este bilhete misterioso nas proximidades. Ele tem que fazer isso corretamente, ou pode ficar preso por um longo tempo. Que código abrirá a porta? Dois, 3, 6, 1. Cada número corresponde ao número de círculos no primeiro conjunto de números. Agora, o Fred estava livre para seguir seu caminho. Assim que o Fred saiu do castelo assustador, decidiu deixar o emprego e fazer uma viagem ao redor do mundo. Primeiro, ele pegou um voo para a Espanha. A bordo do avião, ele conheceu a Glória. Ele perguntou de que país ela era. Em vez de responder, a Glória lhe mostrou esse quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país? Isso mesmo, ela é da Suíça. Então a Glória perguntou ao Fred de que país ele era, e ele lhe mostrou este quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país dele? Cuba. O Fred desembarcou em Madrid e foi passear.
Ele não havia reservado nenhum hotel com antecedência, então ficou vagando pela cidade, procurando um bom lugar para ficar. De repente, o Fred notou este pequeno hotel fofo e entrou. Foi um grande erro. Por quê? Está vendo esse zumbi na janela? Este lugar não parece seguro. Assim que o Fred entrou no hotel assustador, a porta bateu atrás dele. Ele então viu 3 portas que levam à liberdade. Aranhas venenosas rastejavam atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta, flechas voavam na altura da cabeça. E atrás da terceira, havia um buraco negro. Qual porta o Fred deve escolher? Você pode ajudá-la a escapar? Ele deve escolher a segunda porta. Ele pode rastejar sob as flechas. Após sua aventura, o Fred decidiu almoçar em uma cafeteria local. Mas algo está definitivamente errado aqui. Você consegue descobrir o que é? Olhe para esta janela. A vista da rua está de cabeça para baixo. O garçom veio até o Fred para pegar seu pedido, mas de repente, uma mulher na mesa ao lado começou a gritar: "Me ajudem! Tem baratas na minha sopa!" O gerente do local questionou 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e estava tudo bem quando ele passou o prato para o garçom. O garçom disse que não tocou na sopa, ele apenas a serviu para a mulher e foi atender outro cliente, o Fred. O marido da mulher disse: "Eu não estava aqui quando minha esposa recebeu a sopa. Eu estava lavando as mãos no banheiro." Você sabe dizer quem colocou baratas na sopa? Ninguém. Dê uma olhada no teto. As baratas rastejaram para fora da ventilação e várias delas caíram na sopa da senhora. O Fred usou um aplicativo especial para alugar um apartamento de luxo em Madrid. Ele encontrou 3 opções de que realmente gostou. A Mariana ofereceu um aconchegante estúdio de 2 andares com uma bela vista. O Diego tinha uma cobertura perto de um parque. E a Camila ofereceu um casarão de alta tecnologia. Qual opção o Fred deve escolher? Essa cobertura tem um telhado de vidro rachado, o que é extremamente inseguro. Quanto à terceira opção, está vendo a Torre Eiffel? O casarão de alta tecnologia de Camila fica em Paris, não em Madrid. Então, o Fred deve escolher o primeiro, o estúdio. O Fred convidou a Mariana para um passeio no parque. Eles andaram muito e ficaram bastante cansados. Eles decidiram deitar na grama e descansar. O Fred acordou 1 hora depois. A Mariana tinha desaparecido. O Fred começou a procurar por ela. 30 minutos depois, ele caiu em um grande buraco. Começou a chover. O cara percebeu que o poço ia ficar inundado. Que problemão! O Fred não sabe nadar. Ele encontrou algumas coisas no poço. Uma corda, uma bola e um balde. Como o Fred pode sair? A bola flutuará até a superfície, e o Fred também, se ele se agarrar a ela. O Fred continuou procurando pela Mariana. Ele se deparou com o castelo de um mago. O mago pegou a garota e a transformou em um sapo. O Fred precisava ajudá-la. Fred e o sapo Mariana encontraram o livro de poções do feiticeiro, descrevendo todos os antídotos necessários. Mas primeiro, eles precisavam entender qual poção o mago havia usado na Mariana. O Fred deu uma boa olhada no livro. A primeira receita incluía uma fatia de abóbora, uma fatia de maçã verde, uma de laranja e metade de um kiwi. A segunda receita exigia uma pétala de camomila, 3 dentes de alho e metade de uma maçã vermelha. A terceira poção levava uma fatia de laranja, um dente de alho, uma casca de banana e uma pétala de camomila. Qual poção o mago usou? Deu uma olhada nos ingredientes nas prateleiras. Eles só correspondem à terceira receita. O Fred ajudou a Mariana a voltar a ser humana. O mago ficou muito bravo e teletransportou o Fred para a cadeia. O cara estava desesperado. Ele não tinha ideia de como escapar. De repente, um homem assustador abriu a porta e disse: "Vamos, vou ajudá-lo a escapar."
O Fred o seguiu, mas escorregou, caiu no chão e bateu a cabeça. E então, o Fred acordou em um poço. Ele não se lembrava de como chegou lá. Se fosse para a esquerda, acabaria no banheiro. Se fosse para a direita, teria que rastejar por um túnel cheio de lixo tóxico que levava para fora. Qual caminho ele deve escolher? O Fred deve ir para a direita. Se ele escolher o corredor da esquerda, acabará na cadeia novamente. Olhe, esse banheiro fica no território da prisão. O Fred escapou, tomou banho e ligou para a Mariana imediatamente. O mago pegou o telefone e disse: "Já criei clones malignos suficientes da Mariana. Não preciso mais dela. Você pode levá-la para casa agora." O Fred correu de volta para o castelo do mago e viu 4 Marianas. "Você pode ajudá-lo a encontrar a garota original?" Esta Mariana tem garras em vez de unhas. Ela parece um lobisomem. Esta tem dentes e orelhas muito afiados. Ok. Bem, primeiro vamos fazer um aquecimento. Quantos personagens você vê na tela? Conte um por um. Tem 8 grandes e espero que você tenha visto 2 pequenininhos ali. Ó, pois é, a resposta é 10. Agora observe esta imagem e tente descobrir qual das carinhas não deveria estar ali. Complicado, hein? Isso, ela está bem aqui. Mais uma para você, preste atenção. Veja, está aqui. Agora vamos dificultar um pouco as coisas. Aqui está uma imagem de muitos animais. Você pode encontrar 2 que são exatamente iguais? Aqui estão eles. Você pode encontrar 2 emojis iguais, porém diferentes dos demais? São estes aqui, ó. Espero que você esteja pronto. Aqui vai nosso primeiro enigma. A Adriana foi a uma cafeteria para estudar. Ela pediu um chocolate quente e um croissant. Depois de colocar açúcar na bebida, começou a mexer e viu uma mosca dentro da xícara. A garota pediu ao garçom um novo chocolate quente. 1 minuto depois, ele a serviu. A Adriana tomou um gole e exclamou: "Esta não é uma bebida nova. Você apenas tirou a mosca." Como ela soube disso? Lembra que a Adriana havia colocado açúcar no chocolate quente? Então, a suposta bebida nova já estava adoçada. A Dalila sumiu. A polícia tinha 3 suspeitos. O primeiro era a sua amiga, a Elaine, com quem a vítima foi vista pela última vez. A garota diz que as duas foram fazer compras juntas, mas depois foram para casa. O namorado da Dalila, o Walter, falou que a jovem não tinha chegado em casa. Então deduziu que ela havia ido para a casa da Elaine. E o último suspeito era o pai da Dalila, que morava em outra cidade. Ele diz que nem sabia que tinha uma filha. Qual dessas pessoas a polícia deve prender? Eles devem prender o pai dela. Ele diz que nem sabia que tinha uma filha, mas tem uma foto da Dalila na casa dele. Cara, que pai é esse, hein? Em uma noite chuvosa, a Kátia chegou em casa e descobriu que alguém havia comido sua barra de chocolate. Ela perguntou para as irmãs qual delas havia feito aquilo. A Laura falou que estava malhando em seu quarto e que nem podia comer doces. A Selma afirmou que jamais comeria o chocolate de alguém. E a Helena garantiu que estava lá fora, regando as plantas do jardim e que tinha acabado de entrar em casa. Qual delas está mentindo? Eu diria que foi a Helena. Estava chovendo lá fora, então ela não precisava regar as plantas. A Gisele estava caminhando pela floresta e se perdeu. Ela tentou achar o caminho de casa, mas acabou encontrando a da bruxa primeiro.
A garota fez um carinho no gato preto e pediu à feiticeira para levá-la para casa. Mas a mulher tinha um enigma para Gisele. Vou fazer uma voz bem maligna. Veja, aqui estão 10 lápis. Eles estão na seguinte ordem: 1 lápis, 2 lápis, 3 e 4. Organize-os ao contrário, de 4 para 1, mexendo apenas um deles. Tá bom, já chega disso. Como a Gisele conseguirá fazer isso? A garota deve tirar o terceiro lápis do grupo de 4 e colocá-lo entre o primeiro lápis e o grupo de 2. Ok, agora tem um labirinto. Você consegue encontrar a saída? Isso, ela está aqui. Ajude o ratinho a pegar o queijo. Ele deve passar por aqui. Agora vamos testar seu nível de atenção. Veja, aqui está uma bolinha e 3 copos. Vou colocar a bola aqui, debaixo do copo do meio. Sua missão é vigiá-la e me dizer onde ela está. Pronto? Já! E aí, onde está a bola? Veja, ela está aqui. Você acertou? Agora temos 4 copos e vou movimentá-los mais rápido. A bola vai ficar aqui. Atenção! Onde você acha que ela está? Está aqui. Você acha que seria um bom detetive? Tem alguns casos para resolver. Uma jovem, a Jennifer, estava lendo um livro à noite. Ela não comeu nada e não bebeu nada. Mesmo assim, se sentiu mal e ligou para um médico. A garota foi envenenada. Mas como? A jovem lambeu os dedos quando precisou virar uma página. O veneno estava nas páginas do livro. Outra garota, Cecília, também envenenada, foi levada ao hospital. Os exames mostraram que ela não havia comido nem bebido naquele dia. Você sabe dizer o que a envenenou? A Cecília não comeu nada, mas veja, ela está usando batom. É isso que contém veneno. A polícia agora precisa investigar quem lhe deu esse produto. A Virgínia ligou para a polícia e denunciou que seu colar de diamantes havia sido roubado de seu quarto. Alguém tinha entrado lá, quebrando o vidro da janela. Um detetive foi até a casa dela e viu que o vidro estava mesmo quebrado e que o quarto estava uma bagunça. Você acha que alguém roubou mesmo a mulher ou aquilo tudo foi encenado? Ninguém roubou a Virgínia. Se a janela tivesse mesmo sido quebrada pelo lado de fora, haveria estilhaços de vidro no piso, mas ele está limpo, o que mostra que o vidro foi quebrado pelo lado de dentro da janela. Certamente ela mesma fez aquilo. Durante as férias escolares, os amigos da Dani a convidaram para acampar. Ela não gostava de atividades assim, mas também não queria admitir que preferia ficar em casa vendo TV. Então, disse que seus pais a haviam convidado para ir à Grécia com eles. Na verdade, a garota ficou em casa, maratonando algumas séries. A família lhe enviou algumas fotos das férias, então a Dani as alterou no Photoshop, incluindo sua imagem, e as mandou para os amigos. Mas quando viram as fotos, sacaram na hora que a amiga não tinha ido à Grécia coisa nenhuma. Como eles descobriram? A Dani estava usando a mesma roupa em todas as fotos. Sem contar que a pose era a mesma, né? A Laura tinha 3 filhas adolescentes, a Bruna, a Cássia e a Sara. Elas estavam de castigo e não podiam sair de casa. Mesmo assim, um vizinho viu uma das moças no shopping. Assim que chegou em casa, a Laura perguntou para as meninas o que elas fizeram naquele dia. A Bruna disse que passou o dia lendo. A Cássia garantiu que estava pintando em seu quarto. E a Sara
falou que havia passado o dia no jardim e que havia acabado de entrar em casa. Qual delas estava no shopping? Tanto a Cássia quanto a Sara estão com os calçados sujos. Isso faz sentido no caso da Sara, já que ela estava no jardim. Mas a Cássia diz que não tinha saído do quarto, ou seja, ela mentiu. A Ivete sempre quis ter um gato, mas sua mãe não deixava. Um dia a garota encontrou um gatinho na rua e o levou para casa. Ela sabia que a mãe faria levá-lo para um abrigo, então decidiu esconder o animal. A Ivete conseguiu manter um segredo por 2 semanas e sua mãe nem desconfiou. Mas um dia de manhã, a Ivete entrou no quarto da filha e percebeu que havia um bichano morando lá. Como ela soube disso? A Ivete estava usando shorts e as pernas estavam arranhadas. O Nélio trabalha em uma boate. Seu trabalho é checar os documentos das pessoas e não deixar que ninguém suspeito ou menor de 21 anos entre no estabelecimento. Dê uma olhada nestas carteiras de habilitação e ajude o cara a decidir quem não vai entrar na festa hoje. E aí, o que acha desta mulher aqui? Tudo parece ok. Pode deixar ela entrar. Agora dê uma olhada neste cara. Qual é o seu veredito? Ele vive na Cidade Maravilhosa, mas até onde eu sei, é assim que o Rio de Janeiro é conhecido. Mas não é o nome da cidade. Deixa o cara voltar pra lá. Nada de boate hoje, meu camarada. E esta jovem, o que você acha? Tudo parece ok com ela. Aqui está mais uma. O que me diz dela? Qual é o seu veredito? Eu a deixaria entrar. E esta moça aqui? O mês e o dia de nascimento dela parecem estar trocados. Eu diria que tem alguma coisa errada com a identificação dela. Ok, e este aqui? Sim ou não? Ele só tem 17 aninhos. Não vai poder entrar. Ok, que tal uma coisa mais difícil? O Raul estava dirigindo para uma cidade vizinha quando um de seus pneus furou. Ele parou para trocá-lo, mas deixou todas as porcas do pneu caírem dentro de um bueiro, sem querer. Que mão furada, hein? O cara não tinha porcas extras para colocar no pneu até chegar à borracharia mais próxima. E a estrada estava deserta. Ninguém passava por ali. E para piorar, o celular estava descarregado. E aí, como ele fará para resolver esse problema? Tem uma solução. O Raul pode tirar uma porca de cada uma das outras 3 rodas e usá-las para prender a 4ª. Isso será suficiente para chegar até a borracharia mais próxima. A Nanda está jogando na loteria e tem todos os números premiados escritos em um pedaço de papel. Ela ainda pode participar e ninguém pode impedi-la, mas se apostar, terá as mesmas chances de ganhar que qualquer outra pessoa. Por quê? A Nanda anotou todos os números possíveis que poderiam ser sorteados. Ela ainda não sabe quais serão. Então, isso não a deixa com mais chances de ganhar. Imagine que você é um motorista de ônibus que está passando por uma cidade pequena. Há 7 passageiros dentro do ônibus. Na primeira parada, você pega outros 5 e um desembarca. Na segunda parada, mais 8 pessoas sobem e 9 saem do veículo. E na terceira parada, o resto dos passageiros sai do ônibus. Quantos anos o motorista tem? Parece confuso, mas a resposta é simples. Como eu disse no começo,
você é o motorista do ônibus. Então, quantos anos você tem? Uau, tudo isso?